E assim, a Associação Geral está pronta e disposta a negar a liberdade de consciência aos adventistas em todo o mundo, como fizeram nos últimos 4 anos. Na prática, estamos sendo informados pela Associação Geral que os adventistas só podem agir de acordo com sua consciência na medida em que suas ações estejam em harmonia com o que quer que as Nações Unidas determinem como sendo do interesse público geral, do bem comum ou do bem-estar coletivo. Em outras palavras, a liberdade de consciência está agora morta dentro da Igreja Adventista Oficial, e a Associação Geral só apoiará os membros se suas ações estiverem em harmonia com as determinações dos mestres globalistas da AG ou com o que for considerado bem comum ou interesse geral da sociedade. Não estamos em uma aliança com as Nações Unidas, estamos em submissão às Nações Unidas. E tanto os membros quanto a liberdade de consciência foram sacrificados no altar da conveniência política por nossa liderança. Nós acompanhamos atentamente o que aconteceu neste cenário. O que o pastor Nvaine ele falou e está em harmonia com as escrituras sagradas ou não está? Claro que está, meus irmãos. Nós, para resolvermos os problemas do presente, precisamos correr para o passado. Está escrito assim, livro de Salmos, capítulo 11, no versículo 3 diz assim: na verdade, que já os fundamentos se transtornam. Que pode fazer o justo? De acordo com o que está a fazer a Conferência Geral, transtornando, destruindo os fundamentos. O que os justos, aqueles que são justificados por Cristo Jesus, o que vão fazer? Absolutamente nada. Tem que haver uma voz de protesto. Tem que haver Elia. Tem que haver João Batista para denunciar as iniquidades dos fariseus, escribas e saduceus modernos, que são a Conferência Geral. Apostatados, estão se apostatando, meus amigos. Se nós estamos a falar isso é porque há esperança de que ela se converta. Sim, meus amigos. Isso representa o amor. Nós amamos ela, por isso que nós estamos a protestar. Não estamos a declarar que a Babilônia caiu. Ainda não. Que a Igreja de Deus, ela pode mudar. Mas nós precisamos correr no passado para nós sabermos como é que os erros semelhantes foram corrigidos. E partilha este vídeo com o teu pastor, com o teu amigo, com qualquer tipo de pessoa que você quiser. Se não tens o dom de pregar, pelo menos tenha dom de partilhar. Isto é de graça. O que é que nós precisamos fazer? Irmãos, abramos o livro Grande Conflito, capítulo 11. Esse é o livro mais odiado por Satanás. Graças a Deus, Ministério IAG, graças a Deus, outros ministérios têm publicado este livro. Nós precisamos olhar o que está dentro deste livro. Como é que nós podemos ver? O capítulo 11, ali está escrito o protesto dos príncipes. Como é que a reforma, quando estava em perigo na Idade Média, quando os reis da terra queriam se unir juntamente com o movimento do protestantismo para poder lhe auxiliar, qual era a visão dos nossos pioneiros? Qual era a visão dos nossos reformadores? A visão deles é a nossa visão. Queridos irmãos, olha só o que aconteceu. Olha só, eu quero ler aqui uma nota, o que os nossos irmãos, depois daquela defesa, naquela defesa o que aconteceu? A defesa dos príncipes, eles queriam absoluta liberdade, afastamento absoluto, em que o evangelho, a mensagem da reforma, não pode estar em harmonia em nenhum momento. E em nenhum momento é que os reis da terra foram chamados para poder defender com o auxílio pecaminoso, com o auxílio corrupto, para ajudar a obra da reforma. Eles negaram isso. Nesta luta que eles estavam a fazer, enviando aquela carta na dieta para a mensagem para a verdade ser defendida, para defender a liberdade. Como a serva de Deus encarou este momento? Como a inspiração divina explicou essa situação? Olha o que está escrito. Vamos partilhar o texto na tela. Diz assim: os fiéis servos de Deus não estavam labutando sós, enquanto principados, potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais se coligava contra eles. O Senhor não se esquecera de seu povo. Se pudesse abrir seus olhos, teriam visto uma prova da presença e auxílio divinos, tão assinalado como fora concedida aos profetas de outrora. Quando o servo de Eliseu mostrou a seu senhor o exército hostil que os cercava, excluindo toda a possibilidade de escape, o profeta orou: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. 2 de Reis, capítulo 6, versículo 17. E eis que o fogo
E eis que a montanha estava cheia de carros e cavalos de fogo, o exército do céu estacionado para proteger o homem de Deus. Desta maneira, guardaram os anjos, os obreiros na causa da reforma. Consegue entender? Vamos continuar agora a dar qual é esse princípio que era defendido pelos reformadores. Olha só o que está escrito na palavra do Senhor, no livro Grande Conflito, capítulo 11. Olha só o princípio. Diz assim: um dos princípios mais firmemente mantido por Lutero era que não deveria haver recurso ao poder secular em apoio da reforma. Está claro? Hoje também vamos dizer o quê? Não precisamos de ONU. Sim, meus amigos, não precisamos de ONU, não precisamos poderes seculares para se unir à reforma, para julgar com isso levar avante. Não, esses homens são ímpios, vão destruir a reforma. A reforma ela precisa ser avançada simplesmente com o poder de Deus. Continuando na tela, vamos ali. O que diz? O que diz? Diz assim, continuando na tela. Ok, diz: e tampouco pelas armas para a sua defesa. Regozijava-se de que o evangelho fosse professado por príncipes do império, mas quando se propuseram unir-se em uma liga defensiva, declarou que a doutrina do evangelho seria defendida por Deus somente. Isso é que nós precisamos agora. Nós não precisamos a ONU. Precisamos dizer claramente que na ONU não te precisamos em defesa da verdade que Deus nos deu, em defesa da mensagem do lugar santíssimo. Não começamos convosco, também não vamos terminar convosco. Vocês continuem, creem a mensagem de Deus para serem salvos. Não vos chamamos para vocês poderem auxiliar a mensagem nesta linha. Não precisamos entrar em parceria com as nações para nós podermos fazer a obra do Senhor. Continua a mensageira do Senhor. Diz assim: quando menos o homem se entremetesse na obra, mas surpreendente seria a intervenção de Deus em prol da mesma. Todas as precauções políticas sugeridas eram, em sua união, atribuível ao temor indigno e à pecaminosa desconfiança. Queridos irmãos, o povo de Deus deve ter coragem moral, assim como aconteceu no passado. Assim como aconteceu no passado. O que aconteceu com Paulo quando ele estava diante do Félix? O Paulo, quando estava diante do Félix, o Paulo queria, ou seja, o Félix queria tirar alguma vantagem da situação do Paulo para entrar em aliança com ele, corrompendo-lhe, dando-lhe dinheiro para ele poder ser liberto da situação que ele estava encontrando. Por que o Paulo ele apelou para o César? Ele apelou para o César porque o Félix ele não estava disposto para poder defender a verdade assim como era. Então queria o quê? Queria seduzir o Paulo para poder lhe dar alguma remuneração financeira para se unir junto na defesa da verdade, na defesa desse ministro. Ele aceitou? Ele recusou. Nós devemos aceitar? Não devemos aceitar. Ele aceitou a morte do que trair a verdade. O que significa lhe pagar? Lhe dar alguma coisa? Significa entrar em aliança. Significa trair os oráculos sagrados. Por isso que ele, quando ele esteve na presença do Festo, ele não se envergonhou do evangelho. Ele disse que eu queria que essa dieta toda fosse como eu. Essa é a coragem do protestante. Essa é a coragem do servo de Deus. Queridos irmãos, vamos fechar com uma abordagem forte do pastor Coran Vine. Como é que a igreja deve fazer? Não estamos a deixar repreensão sem solução. Temos uma solução clara da palavra de Deus. O que eles precisam fazer? E o que a palavra de Deus nos orienta? Para concluir, queridos, olhemos na experiência do Noé. Noé bebeu o vinho, ele dormiu nu. É uma experiência histórica. Dentro dessa experiência histórica, nós podemos aprender lições proféticas e espirituais, meus amigos. A igreja de Deus está a beber o vinho da Babilônia e ela está nua. Por isso que nós estamos a ver em Apocalipse capítulo 3, nós estamos a encontrar a igreja nua. O que a igreja precisa fazer para ela poder se curar do problema? Ela precisa de alguma coisa. Repare, quando Noé estava nu, aconteceu uma coisa.
O que aconteceu lá? Duas reações. Número 1. O filho mais novo olhou a nudez, publicou a nudez. Ou seja, viu o problema da nudez. O que ele fez? Qual é a solução? Ele não fez nenhuma tentativa para curar o problema. Publicou a nudez aos seus irmãos. Como é que se chama? Traição. Quando a igreja está nessa situação, não devemos simplesmente publicar o problema, mas precisamos também pautar pela solução. Não resolver esse problema significa também uma traição. O que aconteceu agora com Sem e Jefé? Se uniram. Ao se unir, pegaram a capa, cobriram o pai. Meus amigos, o que nós precisamos fazer nesta guerra espiritual? A igreja de Laodiceia, ela está nua. O que muitos estão a fazer? Estão a fugir, dizendo que é Babilônia. Vamos sair dela, vamos abandonar ela. Essa não é a posição correta. Esta não é a posição do homem de Deus. Essa posição é de Satanás. Mas o que nós precisamos fazer é, vamos pegar a capa para nos cobrir para essa igreja. Vamos fazer alguma coisa. Vamos pegar alguma coisa. Razão pela qual, o que nós precisamos levar? É a capa. O que representa a capa? A justiça. Pregar a verdade de Deus. Somente a verdade de Deus é que vai cobrir a justiça da transgressão da igreja do sétimo dia. Se ela for rebelde e não aceitar, Cristo vai rejeitar para sempre, para nunca mais a igreja do sétimo dia ser como a igreja de Deus. Oficialmente, no ponto de vista institucional, ela pode ser aceita agora, diante de Deus, se ela se converter, se ela se humilhar diante do Senhor. Em Apocalipse, capítulo 3, ela está nua. E o mercador que está no lugar santíssimo do santuário celestial está a vender as vestes. Quando nós vemos a mulher virtuosa, o que ela se vestia? Se vestia ricamente. Linho fino. Linho fino no livro de Oséias, capítulo 2, no versículo 9. Olha para que serve linho fino. Para que serve linho fino? A palavra de Deus diz assim, no livro de Oséias, capítulo 2, no versículo 9, diz assim: portanto, tornai-me-ei ao seu tempo, tirarei o meu grau, o meu mosto, no seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã e o meu linho fino com que cobri a sua nudez. A igreja precisa de linho fino. Em Apocalipse capítulo 19, no seu versículo, que versículo, meu amigo? No seu versículo 8, a palavra de Deus diz que linho fino representa a justiça dos santos. Meus amigos, isso é que a igreja precisa. A justiça dos santos, a justiça de Cristo. A verdade presente, a mensagem do terceiro anjo, a separação completa para nós defendermos a liberdade de consciência. Pastor Coran vai terminar. Meu amigo, você que acompanhou até aqui, acompanha até quando isso aqui terminar. E temos um recado para você. Então, a liberdade de consciência é celebrada e mantida em nosso Manual de Políticas Administrativas da Associação Geral, mas também em nossa Declaração de Reafirmação. E eu sempre destaco essa frase aqui. Portanto, reivindicações de liberdade religiosa. Vamos destacar as duas partes em vermelho aqui para os propósitos desta manhã. A declaração diz, a declaração de reafirmação tem cerca de 2,5 páginas. Você já leu? Então, na Inglaterra, toda decisão judicial, se um juiz dá uma decisão legal e a decisão tem 100 páginas, certo, isso realmente acontece. E sempre há uma frase nessa decisão de 100 páginas. Esse é o ponto central de todo caso. Existe uma frase que define a decisão. Todo o resto, e é isso que estabelece o precedente para decisões futuras. Todo o resto é o que os advogados chamam de obiter dicta, que é latim. Significa outras palavras. É só enfeite ao redor. É um enfeite caro, mas ainda é enfeite. E na declaração de reafirmação havia 2 páginas de enfeite feitas para nos embalar e nos fazer dormir. Eles dizem palavras bonitas sobre a liberdade de consciência. Eles dizem palavras bonitas de que a vacinação é uma questão de consciência individual. Mas tem um parágrafo que é o ponto central de toda a declaração, e é este aqui. E ele está escondido quase no final da 2ª página. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está na tela, em consulta com os departamentos de Ministérios de Saúde, Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia,
convencida de que os programas de vacinação que geralmente são realizados são importantes para a segurança e saúde dos nossos membros e da comunidade em geral. Isso soa como o bem-estar geral da sociedade? É outra forma de dizer a mesma coisa. Portanto, reivindicações de liberdade religiosa não são usadas de forma apropriada para se opor a mandatos do governo ou programas de empregadores. Aí você tem a mesma frase de novo. Eles só inverteram as palavras dizendo que é para proteger a saúde e a segurança das suas comunidades. Então, a negação da liberdade de consciência pela associação geral fica entre duas frases que falam sobre a saúde e a segurança da comunidade mais ampla. O bem maior, o bem geral, o bem-estar geral da sociedade é o mecanismo usado pela associação geral para presumir o direito de sobrepor as convicções do Espírito Santo na sua consciência. Com essa declaração, os líderes da Associação Geral na época fizeram uma declaração oficial para todo adventista no mundo de que suas convicções profundas, consideradas em oração, não forneciam uma base válida para a isenção religiosa. Basicamente, nossos líderes estavam afirmando que tinham uma autoridade para sobrepor as convicções do Espírito Santo na consciência dos membros ao redor do mundo, se, em sua avaliação, o Espírito Santo não estivesse agindo em prol do bem-estar geral da sociedade. Uma reivindicação de tal autoridade para sobrepor o Espírito Santo não tem qualquer base nas Escrituras. Ao negar a liberdade de consciência aos adventistas do mundo todo, no entanto, a Associação Geral estava agindo conforme exigido legalmente devido ao nosso status de ONG consultiva junto à ONU, que exige que apoiemos os objetivos e metas da ONU, incluindo o conceito de bem-estar geral contido no artigo 29.2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. E mencionamos repetidamente nosso apoio à Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU por meio de nossas declarações oficiais. Na verdade, nós até emitimos uma declaração no 50º aniversário incentivando todos os governos a respeitarem todos os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma das nossas declarações, na verdade, pediu aos governos que respeitassem todos esses princípios, incluindo a subjugação da liberdade individual de consciência ao que a ONU determina como sendo para o bem-estar geral da sociedade. É inacreditável quando você realmente começa a ler os detalhes desse tipo de coisa. Antes da Covid, ou mesmo além da Covid, como adventistas, todos nós precisamos saber que, se em algum momento no futuro a ONU ou uma de suas agências ou instituições, como a OMS, declarar, por exemplo, no novo Tratado de Preparação para Pandemias que foi assinado no início deste ano, que algo é para o bem-estar geral da sociedade, precisamos saber hoje que a Associação Geral sempre ficará do lado da ONU, porque a Associação Geral se subjugou formalmente à ONU em uma aliança oficial. E assim, a Associação Geral está pronta e disposta a negar a liberdade de consciência aos adventistas em todo o mundo, como fizeram nos últimos 4 anos. Na prática, estamos sendo informados pela Associação Geral que os adventistas só podem agir de acordo com sua consciência na medida em que suas ações estejam em harmonia com o que quer que as Nações Unidas determinem como sendo do interesse público geral, do bem comum ou do bem-estar coletivo. Em outras palavras, a liberdade de consciência está agora morta dentro da Igreja Adventista Oficial, e a Associação Geral só apoiará os membros se suas ações estiverem em harmonia com as determinações dos mestres globalistas da AG ou com o que for considerado bem comum ou interesse geral da sociedade. Não estamos em uma aliança com as Nações Unidas, estamos em submissão às Nações Unidas. E tanto os membros quanto a liberdade de consciência foram sacrificados no altar da conveniência política por nossa liderança. A aliança com as Nações Unidas está nos preparando para o engano final. Ao andar de mãos dadas e em harmonia com a ONU, estamos em harmonia com os anticristos, com os jesuítas e com os cultistas. Isso corre o risco de condicionar os membros a aceitar uma unidade do tempo do fim sob um falso Cristo. Então podemos nos perguntar, por que nenhum líder da UGC desde 1985 se manifestou contra essa parceria babilônica? Por que ninguém levantou uma voz de protesto? Eu fui criado na igreja. Eu não fazia ideia de que isso existia até depois da Covid, quando todos nós começamos a investigar um pouco mais. E percebemos, tem algo errado aqui. E a Covid foi uma bênção de Deus de certa forma, porque abriu nossos olhos e está nos levando a fazer perguntas difíceis e a questionar por que as coisas são do jeito que são. O povo de Israel não pôde tomar posse da terra prometida por causa do pecado de Acã.
E quando estamos em aliança com o anticristo, os jesuítas e ocultistas, como podemos tomar posse do espírito da terra? Porque esse pecado está no coração do nosso movimento. Essa aliança está causando uma mudança de ênfase. Nós nos perguntamos, por que nenhum líder sequer da nossa igreja mundial se manifestou contra essa parceria babilônica? É por ignorância? Eles não estão cientes disso? Não é esse o caso. Porque o novo diretor do PAU para a Conferência Geral, o trabalho dele nos últimos 10 anos foi seu representante de ligação com a ONU, baseado em Nova York. Eles sabem exatamente tudo sobre essa aliança com as Nações Unidas. E mesmo assim, ele passou pelo processo do comitê de nomeação para ser o novo diretor de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Conferência Geral. Isso não me dá nenhuma confiança de que alguém que está ligado à ONU e a tudo que vem junto com ela agora, teoricamente, está defendendo nossa liberdade de consciência. É como colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Podemos perguntar, será que eles não estão se manifestando por medo? Talvez por medo de perder o emprego. Talvez porque não seriam mais considerados parte do grupo de dentro. Então, que tipo de pastores são esses líderes que não arriscam sua reputação para defender o rebanho? Ou será porque eles concordam com a união? Então, como nossos líderes da Conferência Geral podem afirmar que somos o movimento remanescente de Deus? Ao alinhar nossa igreja com instituições que têm raízes no ocultismo e são guiadas pelo anticristo, como isso pode ser possível? Tiago 4, verso 4 diz o seguinte na tela: Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se torna o quê de Deus? Inimigo de Deus. Nossa aliança oficial com as Nações Unidas, que representam os reis deste mundo e todas as suas crenças caídas e falsos deuses, representa inimizade contra Deus. Isso feriu profundamente os membros nos últimos 5 anos. E o fluxo de declarações das Nações Unidas reflete cada vez mais as prioridades, valores e linguagem das Nações Unidas. E depois de um tempo, você tem que dizer: atenção, compradores, para as pessoas que estão entrando no movimento adventista. Atenção, compradores. Entenda no que você está se metendo. Isso é o que dizemos e isso é o que nossos líderes estão fazendo. Algo precisa mudar. Então, nosso tempo acabou. Precisamos chegar às nossas conclusões aqui nesta manhã. A igreja remanescente de Deus não foi levantada para buscar o favor dos poderes da Babilônia, mas para dar um testemunho fiel a Deus, mesmo que seja desprezada pelo mundo, e para chamar as pessoas para fora da Babilônia. E a parceria da Associação Geral com a ONU desde 1985, nunca sequer votada pelos membros ou pelos constituintes, representa uma traição ao nosso chamado dado por Deus. A Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, a cabeça visível da Igreja Remanescente de Deus, entrou numa parceria com a ONU. Uma instituição envolvida com filosofia ocultista, ideais luciferianos, ativismo jesuíta e o próprio Satanás. E por isso, esta mensagem nesta manhã é um alerta para todos nós abrirmos os olhos, avaliarmos as ações dos nossos líderes pela palavra de Deus e clamarmos para que nosso movimento mundial se mantenha separado da Babilônia, a qual estamos atualmente ligados. Então, o que podemos fazer a respeito disso? Bem, a primeira coisa que eu diria é o seguinte: precisamos pedir aos nossos líderes, e já fizemos isso. Uma carta foi enviada na semana passada, está na internet agora, para que a Associação Geral tome as providências para cancelar imediatamente o status de ONG consultiva do ECOSOC para si mesma, para a ADRA e para a IRL. Não podemos estar atrelados ao anticristo ou a qualquer organização ligada ao ocultismo, e não podemos subordinar a mensagem adventista ao que a ONU determina como sendo para o bem-estar geral da sociedade mundial. A segunda coisa é que podemos aprender com a história. Os TJ, as Testemunhas de Jeová, uma vez registraram sua liderança, registraram-se como ONG consultiva junto à ONU. Mas quando os membros souberam disso, houve uma revolta. E eles pressionaram tanto seus líderes que os líderes se retiraram do status de ONG consultiva junto às Nações Unidas. Agora, temos divergências teológicas com as Testemunhas de Jeová, mas foram eles os opositores mais firmes de Adolf Hitler na Alemanha nazista, não os adventistas. E os membros deles entendem que a união com a ONU é um comprometimento espiritual do ponto de vista deles, e nós também deveríamos entender assim.
E se os membros das Testemunhas de Jeová se levantaram e disseram aos seus líderes para cancelar esse acordo? Se as Testemunhas de Jeová conseguiram fazer isso, por que o povo remanescente de Deus não pode fazer o mesmo? Precisamos nos levantar e aprender com a história, e precisamos exigir fidelidade à nossa mensagem por parte dos nossos líderes. A terceira coisa vai me causar muitos problemas, e eu digo isso: retirem o apoio a cego. A fidelidade a Cristo vem antes da lealdade a qualquer instituição. Quero encorajar você a permanecer fiel nos dízimos. Aqui no norte da Nova Inglaterra, vocês têm uma grande associação. Tenho devolvido meu dízimo para o norte da Nova Inglaterra porque aqui é um bastião da verdade e da liberdade de consciência. No entanto, nosso apoio financeiro e moral não deve ser dado sem responsabilidade e transparência. Na nossa divisão hoje, algumas associações emitem declarações celebrando assassinatos políticos. Outras associações dão espaço em seus púlpitos no sábado de manhã para políticos radicais de esquerda e muçulmanos fazerem comício de campanha. Outras autorizam pregadores a promoverem a normalização do estilo de vida LGBTQI em nossa igreja. Outras ainda minam o corpo mundial ao implementar a ordenação de mulheres em nível global. E há aquelas que proíbem pregadores da justiça e pregadores fiéis à Bíblia. Tô tentado a dizer algo aqui. Minha opinião é: as associações woke progressistas, comprometidas biblicamente e espiritualmente, deveriam definhar, e nós deveríamos apoiar líderes e associações que lutam pela fé que nos foi transmitida. Em quarto lugar, quero encorajar você a se levantar e se manifestar. Todo crente tem o dever de lutar pela fé. Judas, verso 3. O silêncio diante da apostasia equivale a consentimento. Leve essas questões ao seu pastor. Eles podem não ficar felizes com você, mas levante essas questões mesmo assim. Leve essas questões ao presidente da sua associação e peça responsabilidade espiritual e reforma. Se as testemunhas de Jeová conseguem fazer isso, nós também conseguimos. E, por fim, o mais importante, em todas essas discussões sobre alianças organizacionais, declarações oficiais e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que realmente importa é a nossa necessidade de um retorno à piedade primitiva. Precisamos de um reavivamento da piedade primitiva pessoal, começando por mim e se expandindo para todos nós aqui hoje. A irmã White escreveu isso na página 464, e é exatamente onde estamos vivendo agora, antes da visitação final dos juízos de Deus sobre a terra, ou seja, antes do fechamento da porta da graça, antes que as 7 últimas pragas caiam, e é exatamente onde estamos hoje. Antes da visitação final dos juízos de Deus sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor um reavivamento da piedade primitiva, como não se viu desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. E são essas as questões que temos discutido. Podemos discutir sobre políticas, podemos discutir sobre orçamentos, podemos discutir sobre alianças, podemos discutir sobre as Nações Unidas. Mas o que realmente importa é um reavivamento da piedade primitiva no meu lar, na minha família, ao redor do meu lar e também na sua casa e no seu coração. E quando eu e nós, como membros, assumimos a responsabilidade de limpar nossas vidas, de purificar nossas vidas, de nos posicionar pelo Senhor de todas as formas possíveis em nossas vidas, e buscamos viver e andar na luz e ter comunhão com aquele que é luz, e não ter comunhão com as obras das trevas em nossas vidas pessoais, então o Espírito Santo será derramado de uma maneira que nunca vimos antes. Então eu quero te encorajar, se nada mais ficar da nossa conversa aqui nesta manhã, que a partir de hoje você leve ainda mais a sério do que nunca o seu encontro pessoal com Deus vivo. Ele é santo, ele é justo, ele é reto, ele é digno da nossa adoração todos os dias. E podemos confiar nele para resolver todos os problemas do mundo ao nosso redor. Na minha devoção de quinta-feira, antes de eu voar para cá, eu estava lendo a Bíblia, como faço todo ano. No momento, estou em 2 Crônicas. E foi isso que Ezequias disse ao povo de Israel quando eles estavam cercados pelos assírios e pelos exércitos que vieram invadir e atacar Jerusalém. E os exércitos da Síria estavam zombando do povo de Deus e dizendo: vocês acham que o seu Deus pode salvar vocês? Os outros deuses das nações não conseguiram salvá-los. Jeová não pode salvar vocês. E foi isso que Ezequias disse ao povo. Ele disse: sejam fortes e corajosos. Segundo Crônicas 32, versículo 7. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se assustem com o rei da Síria e toda a multidão de Nações Unidas que está com ele.
Na verdade, no hebraico está escrito apenas multidão, não diz Nações Unidas. Mas você entende o que quero dizer. Não temam por causa de toda a multidão que está com ele, pois há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e lutar nossas batalhas. As batalhas são intensas, mas as batalhas pertencem ao Senhor. Quero te encorajar hoje, você está vendo a situação. Coisas que desafiar a gente a fazer aqui na tela. Pedir aos nossos líderes que se retirem da ONU, seguir o exemplo das testemunhas de Jeová e dizer que nós, como membros, não aceitamos essa união com o mundo, devolver os dízimos fielmente, mas também exigir prestação de contas, levantar a voz e falar sempre que, como pudermos, e começando na minha própria casa, toda manhã e toda noite, estar de joelhos pedindo que o Espírito de Cristo me guie naquele dia. E na medida em que, como indivíduos, assumimos a responsabilidade por nossa própria vida espiritual, nosso próprio crescimento espiritual, sim, a batalha é intensa, mas a batalha pertence a Deus. Que Deus nos dê a vitória nas batalhas que estão por vir. Amém. Convido você a inclinar a cabeça e vamos fazer uma oração. Pai Celestial, te agradecemos pela luz que nos deste nas Escrituras. Te agradecemos pelas bênçãos do Espírito de profecia. E, Senhor, sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis. Pai, sabemos que há trigo e joio no próprio campo da colheita. E, Pai, humildemente pedimos que o Senhor nos transforme, nos molde e nos faça de tal forma que sejamos contados não entre o joio, mas entre o trigo. Eu oro, Pai, para que de nossas vidas haja uma colheita de justiça, que brilhe por toda a eternidade naquela colheita final. E assim, Senhor, peço que o Senhor tome essas questões sobre as quais temos falado, que traga convicção aos nossos líderes, para que façam o que é certo. Oro, Senhor, para que possamos nos manter distintos, sem mácula por qualquer aliança com os ímpios, e que a mensagem do Evangelho seja proclamada com pureza, clareza, sem concessões e sem considerar as consequências financeiras. Ó Pai, que o Evangelho das Boas Novas da Salvação avance até os confins da terra. Senhor, que não estejamos em união com os reis deste mundo, mas que o Evangelho alcance todos os seus povos e ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo antes que ele volte nas nuvens de glória. Por isso, oro, Senhor, para que sejamos fiéis na parte da vinha onde o Senhor nos chamou para servir e, até que Jesus volte, pedimos o derramamento do Teu Espírito, pedimos a transformação que só o Teu Espírito pode dar, pedimos a proteção dos Teus anjos, pedimos encontros divinos até mesmo nesta semana, para que possamos compartilhar as boas novas da salvação com nossos vizinhos e amigos. Ó Senhor, que todos saibam que há um Deus em Israel, porque este grupo de crentes aqui nesta manhã está cheio do Teu Espírito Santo. Então, Pai, entregamos nossas vidas, entregamos nossos lares, nossos corações, nossos casamentos, nossos corações em Tuas mãos hoje, pedindo que faças por nós infinitamente mais do que tudo que podemos começar a imaginar. Agradecemos antecipadamente por esses milagres. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.